vida é uma dura escola. Tantos problemas, tantas dificuldades vêm de encontro com aqueles que buscam sobreviver neste mundo com grandes lições a serem aprendidas. Quem não tem a sua cruz na vida? Quem neste mundo não sofre? Pode ter certeza que todos temos nossas agruras, dores e lições a serem compreendidas. Uns passam por grandes dificuldades financeiras, não conseguem pagar as suas contas, mas têm que aprender a ter responsabilidades na vida. Alguns vivem nas ruas sem ter o que comer, sem ter um teto, sem ter um trabalho remunerado. Têm que aprender a lição da coragem e simplicidade. Muitos outros têm crises no casamento, vivem um relacionamento complicado. Têm que aprender a lição do otimismo e fidelidade. Vários convivem com pessoas autoritárias, arrogantes e orgulhosas, tornando muito difícil o convívio. Tem que aprender a perdoar e ter fortaleza na alma. Outros vivem doentes, têm problemas físicos incapacitantes ou problemas de debilidade mental. Tem que aprender a serem brandos e humildes. Muitos têm suas vidas arruinadas pelos infortúnios da natureza. Perderam tudo, até mesmo suas famílias. Têm que aprender a lição do desapego e da fé. Tantos são os injustiçados que tiveram algum familiar vítima de homicídios por algum malfeitor. Precisam aprender a ter a paciência e paz na alma. Diversos são traídos nas suas relações, sejam pelas amizades, no trabalho ou mesmo pelo cônjuge. Tem que aprender a lição do equilíbrio e esperança em Deus. E você, que tipo de dor e sofrimento lhe acompanha na vida? Que tipo de lição precisa aprender durante a sua estadia na escola terrena? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, e encontrareis o descanso para a vossa alma, disse Jesus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Seria inútil. Respondeu-lhes: já vo-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João 9:27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para que possamos, juntos, mentalizar uma sintonia de muito amor. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo,
Obrigado, Senhor Jesus, pela doutrina que nos esclarece e consola. Te pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa iluminar todos os corações que estão ouvindo a reunião, para que a gente possa, Senhor Jesus, entrar nessa sintonia de amor, de paz, de luz, e que no nosso dia a dia nós possamos praticar o Teu Evangelho, levando conosco sempre um sorriso amigo, uma palavra de conforto aos irmãos que necessitam. Obrigado, Aniceto, toda a espiritualidade maior que nos acompanha, pela força e coragem que recebemos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, Mestre Jesus, nós te rogamos proteção para a reunião desta noite. E proteção, Mestre, para todos aqueles que estão nos assistindo. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando a questão número 143 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta: por que todos os espíritos não definem da mesma forma a alma? Vamos lembrar que a doutrina espírita, existe um ponto que Kardec considera, né, ele explica isso, que é o controle universal, né, dos ensinamentos dos espíritos. Né? O que isso quer dizer? Que Kardec, para se certificar que determinada resposta está correta, que determinado assunto foi colocado de maneira sólida pelos espíritos, o que ele faz? Ele faz a mesma pergunta a diversos médiuns que não se conhecem, que estão em cidades, países diferentes. Então verifique se aquelas respostas são praticamente iguais ou têm o mesmo conteúdo, trazem a mesma, o mesmo esclarecimento, às vezes colocado de palavras diferentes, mas que não se contradizem. Uma resposta não contradiz a outra. Então esse seria o controle universal da doutrina espírita, nesse sentido. Ou seja, que todas as respostas têm que conduzir ao mesmo ensinamento. Mas aí ele vai perguntar assim, escuta, mas e por que quando a gente pergunta o conceito da palavra alma, há diversidade de respostas, né? E a resposta dos espíritos é bastante interessante, porque ela vai abordar três âmbitos, né? Eles vão responder o seguinte: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Já o primeiro ponto. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede em vós, entre a gente. É muito fácil de verificar isso hoje no nosso mundo. Isso é muito atual que os espíritos estão falando. Olha, em outras palavras que eles estão dizendo, existe gente para dar resposta de qualquer assunto.
Mesmo que a pessoa não entenda, não tenha conhecimento, ele dá uma resposta. Para isso, basta a gente ficar 5 minutos na internet. Nós vamos ver que pessoas que não têm a menor condição, não têm o mínimo conhecimento de determinado assunto e se atrevem a ficar lá dando palpite, opiniões, discorrer sobre isso, sobre aquilo que elas nem têm noção. É o que os espíritos estão falando que os espíritos faziam lá naquela época. Não quer dizer que não fazem hoje, mas assim, fala Kardec, eles ensinando para o Kardec. Kardec, cuidado. Você tem que separar nas respostas o joio do trigo. Opinião, palpite, resposta, você vai ter de qualquer jeito. Então, bom senso. E eles continuam. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. É o terceiro ponto que a gente tem que entender. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, essa questão envolve 3 aspectos. Voltando ao primeiro aspecto, há uma passagem que ilustra bem isso aí, uma passagem no livro dos Médiuns, que Kardec falando sobre as evocações, os diversos tipos de evocações, ou seja, quando na reunião espírita se chama especificamente por determinado espírito. E ele aborda, vai explicar a conveniência, não conveniência disso, mas chega um momento que ele vai falar sobre as evocações de animais. E ele grifa, fala, olha, eu estou citando isso aqui como aquilo que não está correto. Mas assim, é só um exemplo do que pode aparecer, né? E ele narra um caso. Diz que no interior da França, um senhor morava numa casa e lá tinha um ninho de pintacilgos, de passarinhos, né? E ele tinha bastante zelo por aquele ninho de passarinho lá, com os filhotinhos que estavam crescendo. E um belo dia, esse ninho sumiu, desapareceu. E esse senhor era um médium, trabalhava ali com as comunicações espíritas. E aí ele teve a ideia de chamar a mãe, assim, a passarinha mãe dos pintacilgos, para saber o que aconteceu, porque ele procurou, não conseguiu encontrar nada, perguntou aos empregados da casa, fez ali alguma diligência, não teve resposta. Então, falou, então eu vou perguntar ao próprio passarinho, ele vai me dar a resposta. Esse foi o pensamento dele, e Kardec está narrando isso no livro dos Médiuns, né, como alerta. E ele evoca, chama lá a senhora passarinha, vamos falar assim, e ela responde. Ele pergunta, mas o que aconteceu e tal com você? E ela responde, não, o gato foi lá, derrubou o ninho e alguns filhotinhos ainda não morreram, estão escondidos em tal lugar. E no dia seguinte, o homem acha naquele local os filhotinhos. E aí Kardec, dialogando com São Luís, fala assim, mas como que pode isso? Porque não tem cabimento, assim, um espírito não tem condição, um animal, depois do desencarne, não tem condições de dar uma comunicação, o animal não tem espírito nesse sentido de poder dar uma comunicação após o desencarne. Nós sabemos que os animais, depois da desencarnação, o seu eu é absorvido, entre aspas, por um eu todo, vamos dizer assim. Ele não tem uma individualidade após o desencarne. Então ele não poderia dar. E aí Kardec perguntou, mas São Luís, como é que isso pode?
porque a resposta foi verdadeira. Ela achou ali os... E aí, São Luís explica para ele, olha, foi um espírito que sabia das coisas, sabia o que tinha acontecido ali, que estava ali na casa do homem, mas um espírito galhofeiro, que deu a resposta. E aí São Luís, ele proclama uma frase célebre, né? Assim, evocai uma pedra e a pedra irá responder. No sentido seguinte, se a gente chamar uma figura, não, eu quero evocar aqui Jesus Cristo, Cristo vai responder. Você vai perguntar, ele vai falar de Maria, vai falar daquilo. Eu vou evocar um grande nome da humanidade que todo mundo conhece, ele vai responder. Não quer dizer que seja aquela pessoa. É esse o alerta, então, que o São Luís está trazendo nessa mensagem. Com isso, dizendo o seguinte, olha, por trás de muita resposta, pode haver ali um espírito que esteja brincando, um espírito que se acha sábio, e não é os pseudo-sábios, espíritos que estão em fase de aprendizado, que estão querendo fazer piada, ou seja, há de tudo. Então, tome cuidado. É a primeira parte da resposta que eles estão falando. Olha, nem todos os espíritos têm capacidade de falar do assunto, né? Outro ponto que eles abordam nessa questão é a questão da linguagem humana, né? A palavra alma, o nosso linguajar, a língua portuguesa especificamente, a palavra alma tem para nós vários significados, né? Eu posso, primeira coisa, entender a alma como sendo a minha mente, a minha parte imaterial, tirando de lado toda a questão religiosa. Independente de onde eu esteja, até com um ateu, você pode dizer minha alma, ou seja, a minha parte imaterial, ou seja, a minha mente, não é o meu corpo. A alma tem esse significado na nossa sociedade. A alma também pode significar uma identidade, ou seja, aquilo que identifica algo ou alguém. Não necessariamente uma pessoa. Nós podemos dizer o seguinte, olha, a alma do time de futebol é fulano de tal. Ele é a alma, ou seja, ele é que é a mola propulsora, ele que conduz, é o condutor. Então, o time reflete a personalidade dele. Então, ele é a alma, um dos aspectos, um dos significados que a nossa linguagem usa para a palavra alma. No imaginário popular também, a alma pode significar um espírito errante. Eu vi uma alma do outro mundo, eu vi uma alma de fulano, a alma de ciclano veio me assombrar e tal. No imaginário popular também existe esse significado, né? Então, dentro da nossa língua, que os espíritos estão falando, a nossa linguagem, dentro da sua pobreza, ocorre esse tipo de situação. Você define uma coisa, mas ela já tem um outro significado e por aí vai. Dentro dos espíritos inteligentes, que também continuo dizendo, a palavra alma, ela é usada em contextos variados. Isso já falando, nós não estamos falando já de pessoas, de espíritos de pensamento de escola, mas que pela linguagem utilizam a mesma palavra em situações diversas. Por exemplo, em Gênesis, na Bíblia, o Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus soprou no homem o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então ali, no texto bíblico, a alma já assume um significado de alma vivente, aquele que tem o fôlego
da vida. Então, alma passa a significar também tudo aquilo que tem vida própria, aquilo que vive por si. Então, já é o primeiro significado para uma compreensão mais ampla do que significa alma, aquilo que tem alma, que tem essência, né? Aquilo que consegue agir por si próprio, toma suas decisões, ou seja, o próprio conceito de indivíduo, né? Alma também pode significar, já num pensamento mais elaborado, o nosso eu interior. Como que está a minha alma, o meu ser. Não estou falando do corpo, mas o indivíduo como ser. Também muitas vezes é utilizada a palavra alma. Tanto que em Jó ele vai dizer: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura de minha alma. Ou seja, ele está falando do que acontece dentro dele, dentro da sua personalidade, dentro das suas emoções. E mais profundamente, um significado que é bastante profundo, né, do que significa alma, no seu sentido mais amplo do indivíduo como um ser próprio, né, um ser amplo. Jesus vai perguntar: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma é o quê? Vou perder meu espírito? Não é nesse aspecto, mas eu perder a minha essência. Às vezes eu ganho o mundo, eu fico uma pessoa socialmente destacada, muito bem financeiramente, tem tudo aquilo que o mundo busca, o mundo material busca, mas sou uma pessoa infeliz. Por quê? Porque eu perdi a minha alma, a minha essência, aquilo que eu verdadeiramente buscava na vida, lá no fundo, né? Lá no fundo do meu ser, a minha alma, o meu ser buscava outra coisa, né? Então a alma, a palavra alma, ela pode ir assumindo aspectos diferentes. É disso que Kardec está falando, né? E os espíritos respondendo: olha, mesmo os espíritos, na sua elevação, pela pobreza de linguagem, irão utilizar a palavra em contextos diferentes. Por exemplo, na obra de Santo Agostinho, né, ela, porque foi escrita em latim, ele vai usar duas palavras diferentes: ânima e ânimos. Ânimos significa tudo aquilo que tem vida. Vida do sentido de vida física mesmo, né? O animal tem ânimos porque ele anda, corre, reproduz. Ele tem vida no sentido quase que biológico e um pouco de independência de ações. Então, todo ser vivo tem que ser dotado de ânimos. E também ele fala do ânima. Ânima já é o ser espiritual. Só que nós, na nossa linguagem, no português, nós traduzimos ânima e ânimos na mesma palavra alma. Perceberam a pobreza da nossa linguagem? Que os espíritos repetem isso várias vezes na codificação. Olha, a linguagem humana é muito pobre para poder traduzir. Não conseguimos traduzir isso na sua linguagem por falta de termos e tudo mais. Porque nossa linguagem, ela ainda é adequada, ela é restrita à nossa própria condição espiritual, que é uma condição restrita. E finalmente, Kardec, para poder dar um conceito como cientista que ele era, um homem de pensamento científico, que as coisas deveriam ser bem definidas, né? Tinha que ter uma definição clara. Mas então ele pergunta para os espíritos o que é a alma, para poder haver uma definição. Olha, o que é a alma? E os espíritos respondem: a alma é um espírito encarnado. Então, se nós pudermos definir com clareza, dentro da doutrina espírita, o que é a alma é um espírito
que está, porque é um estado, reencarnado. Durante a reencarnação, nós somos uma alma. Voltamos para o mundo espiritual. Após o desencarne, nós seremos um espírito errante, até chegarmos à condição de não necessitarmos mais de reencarnar. Aí seremos um espírito puro. Então, dentro da doutrina espírita, esta é a conceituação. A alma é um espírito que está encarnado. Então, que Jesus, nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto, é uma alegria estar entre vocês, especialmente no momento que é de reflexão do Evangelho do Cristo. O tema de hoje está inserido no capítulo 21, título do capítulo: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós destacamos nas instruções dos Espíritos, uma delas, pronunciada por Erasto, em Paris, 1862, cujo título é Caracteres do Verdadeiro Profeta. Erasto foi um discípulo de Paulo, portanto, um ser que teve um berço intelectual soberbo, maravilhoso, elevado, porque Paulo é o maior expoente, diríamos assim, do cristianismo pós-Cristo. Então ele teve uma introdução religiosa, ou cristã, aliás, me perdoem, uma introdução cristã de muita qualidade. E ele, Erasto, dotado dessa qualidade, essas qualificações, tanto espirituais, mas também de formação intelectual. Erasto foi professor de medicina, de moral, mas tinha profundo conhecimento em teologia, filosofia. Então era um ser com dotes para a ciência comum e essa ciência especial, que é a ética, a moral, em razão da teologia que também conhecia, portanto, tinha um conhecimento do Evangelho em si mesmo. Então, Erasto nos traz essa mensagem, e nesta mensagem ele nos ajuda a distinguir o falso do verdadeiro profeta. E ele inicia sua fala dizendo para que tivéssemos o cuidado com os falsos profetas. Ele chega a expressar: desconfiai dos falsos profetas. Então a gente indaga o que seria o verdadeiro profeta e o falso profeta. O falso é aquele que, embora tenha a aparência ou se vista, com a indumentária da sabedoria intelectual, carece de fundamentos, de princípios, para ser o condutor de um rebanho. Enquanto o verdadeiro profeta, aquele que é enviado pelo Criador, ele tem atributos da verdade, da caridade, da lealdade, tal qual a exemplo daquelas que o Cristo nos deixou. Então ele recomenda que desconfiemos e desviemos desses falsos profetas e busquemos no nosso íntimo e através do nosso conhecimento do Evangelho do Cristo, e nos lembremos sempre que as palavras são de Jesus, que o conhecimento da verdade liberta. Então, através desse conhecimento que nos dá o foro de liberto das amarras da ignorância, do desconhecimento, é que vai nos colocar como aptos para identificar o verdadeiro profeta.
E quando se fala em verdadeiro profeta, a busca que fizermos nos textos bíblicos, encontraremos manifestações das mais variadas de profetas daquele tempo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, diríamos a conduta de Isaías, que fez a previsão de que o Cristo se encarnaria em Belém, através do corpo, material de Maria Santíssima, que embora fosse um ser encarnado, a sua gestação, o seu surgimento teve algo de diferente das gestações comuns. Foi produto da inteligência divina para que ele viesse ao mundo com essa missão que nós conhecemos. E todo profeta é também um missionário, ele tem um destino específico, ele tem missão própria destinada pelo Criador a ele para, vindo ao planeta Terra, nos traçar o caminho para prosseguirmos. Isaías, portanto, teve um papel importante, e outras predições que ele fez, e tantos outros, que o espaço de que estamos usando agora é insuficiente para elencarmos cada um. Mas eu diria que, junto com Cristo, ou antes dele, chegou a primeira revelação para nós, que é Moisés. Aquele ser especial que carregou no seu coração, mas também nos seus braços, porque usou também da força física, não de luta, de briga e de morte, mas aquele vigor do homem predestinado a realizar o bem. Ele adotou como tarefa, como missão no planeta Terra, a libertação dos seus congêneres, com seus compatriotas, os hebreus. E para isso ele usou todos os seus recursos mediúnicos, porque todo profeta é dotado de mediunidade. Para convencer o faraó, para que libertasse o seu povo, um prodígio importante foi quando ele transformou um cajado numa serpente para mostrar a força psíquica que ele tinha perante o faraó, para convencê-lo, e recebeu o benefício mais belo de todos. Foi o recebimento do Decálogo diretamente do Criador no Monte Sinai, que são as leis que nos regem enquanto filhos ou como dotados da centelha divina. E esse Moisés, então, cumpriu essa missão de libertar esse povo, usando para tanto todos os seus recursos mediúnicos, psíquicos, todo o seu poder de convencimento e, acima de tudo, a inspiração divina que o aconselhava. Portanto, Moisés, primeira revelação, sobrevindo Cristo, o Moisés, repetindo, porque lidava com um povo extremamente hostil e primitivo, usou de mãos de ferro, na figura do olho por olho, dente por dente, para convencer aquele povo para se endireitar e ter uma vida serena, uma vida respeitosa para com seus concidadãos, porque eles estavam gravados de profunda violência pessoal, pelo primitivismo que eles exprimiam, que eles eram dotados naqueles tempos. Portanto, sobrevém Cristo como segunda revelação, que ao contrário de Moisés, que criou as leis pesadas, duras, porque assim exigia o seu momento, Cristo, já vivendo essa nova era de amor, esculpiu na sua conduta, nas suas palavras, a lei de amor.
quando diz que não tinha vindo para destruir aquela lei, mas para lhe dar cumprimento, mas um cumprimento através do diálogo, da lucidez, do raciocínio, da fé, da caridade. Ou seja, uma vivência de profunda virtude, porque, segundo o Livro dos Espíritos, foi o único ser perfeito que palmilhou o planeta Terra. Portanto, o que era o Cristo nesse envolvimento com a perfeição? Era um pedaço, né? Como que eu diria? Uma parte do próprio Criador, porque filho dele ele era. Então esse ser iluminado que veio com essa nova visão de mundo, pregando o amor, a sinceridade, o respeito, ocorreu de ele também, já nessa segunda revelação, cumprir uma missão muito mais sublime, que foi de dar-se de si mesmo em favor de todos nós nesse processo de educação universal que ele estabeleceu através da sua mensagem, mas sobretudo na sua conduta. Então surge o Cristo disseminando o amor, a tolerância, a caridade, sendo blasfemado, maltratado, ignorado muitas vezes, mas firme e sereno no seu propósito primeiro, que era de trazer essa mensagem de salvação, eu diria, de aperfeiçoamento, de plenitude do ser humano. E também ele, portador dessas faculdades prodigiosas, cumpriu o seu desiderato enquanto encarnado, realizando os prodígios, aquelas maravilhas, quando curou coxos, lunáticos, paralíticos, etc., com simples imposição de mão ou apenas numa troca de olhar. E como exemplifica aquela mulher hemorroísta que vertia sangue por 12 anos, doída pelo risco iminente de morte, elevou sua fé ao máximo e saiu à procura desse ser tão especial que todo mundo comunicava. E lá chegando próximo ao Cristo, que se achava rodeado de multidão, como era próprio dele, ela tinha certeza antecipada de que se lhe tocasse o corpo, obteria a cura. Tamanho era o magnetismo que ele exprimia no simples olhar, na sua simples presença física. A sua aura diferenciada. E essa mulher, acotovelando-se com os outros concorrentes em busca desse mestre, conseguiu tocá-lo, não no corpo, mas na veste. E o Cristo, nesse momento, embora absorvido por aquela movimentação, disse: alguém me tocou, porque sinto que de mim saiu virtude. E os discípulos, procurando quem teria tocado, mas mestre, são tantas pessoas. Sim, tocaram-me, de mim saiu virtude. E a mulher, ouvindo isso, e tendo já tocado a sua veste, prostrou-se em lágrimas de agradecimento e de reconhecimento daquela cura ocorrida naquele instante, confirmando assim essa luz resplandecente que emanava do Cristo. Outras ocorrências se deram, e uma delas muito marcante foi a presciência que ele teve que seria traído por Judas. E percebendo que o Judas vinha para entregá-lo aos romanos, vinha com os cavaleiros, né, com os soldados romanos, com quem combinar, aquele a quem eu beijar, esse será o Cristo. E o Cristo, sentindo já esse momento que ele já havia predito junto aos seus discípulos, o Cristo, num gesto de serenidade, compreensão e compaixão com aquele que o trairia, ao recebê-lo aproximar, disse: a que vieste, amigo? Chamou de amigo com afeto sincero, porque ele, mesmo sabendo que aquele papel seria cumprido naquele momento,
a sua resignação, a sua elevação moral não lhe permitia sentir qualquer ressentimento, qualquer ódio. E aí a história conta, né, os textos bíblicos contam do sentimento de Cristo, de tudo que ele passou, as vicissitudes, o calvário no qual ele sucumbiu enquanto pessoa encarnada, mas com a serenidade própria dos homens perfeitos. No momento em que estava crucificado, rogou ao Pai que perdoasse aqueles que o sacrificavam naquele momento, porque eles não sabiam o que faziam, não tinham ciência da maldade que cometiam, porque eram obedientes, cegos da vontade dos comandantes políticos da época. Então, passa o Cristo e surge a terceira revelação que ele prometera antes, porque como o povo daquela época não tinha conhecimento, espectro de inteligência capaz de entender a sua mensagem, ele disse que no futuro mandaria um Consolador para que tudo esclarecesse. E assim fez, coordenando, como se fosse uma orquestra, porque de fato foi, tamanha harmonia de todos os fatos, coordenando o surgimento da doutrina espírita, induzindo ou estimulando Kardec, inspirando Kardec para esse trabalho de compilação das manifestações que ocorreram ao redor do mundo, especialmente França, Estados Unidos. E nesse trabalho glorioso, que também Kardec é um dos missionários que vieram, portanto, dotado de uma mediunidade, edificou-se a terceira revelação. A primeira fora Moisés, segunda Cristo, terceira doutrina espírita. Com esse grau de coesão, de harmonia, de temas, de sistemas, temas pronunciados pelos espíritos dos mais variados, mas que tinha algo em comum, a missão também de edificar essa obra, de coadjuvar esta obra, como São Luís, o próprio Erasto aqui, a Rainha de França e tantos outros. Erasto, que não colaborou apenas com o Evangelho, mas o Livro dos Médiuns está farto, cheio, né, pleno de manifestações de Erasto. Então vem a terceira revelação, enquanto Moisés foi a disciplina, a lei, Cristo o amor, chega a doutrina espírita com a verdade evangélica para pacificar as dissidências, para trazer com clareza singular e elevada a mensagem do Cristo nessa compreensão mais ampla e mais leal aos ditames, àquilo que o Cristo pregou. Então vivemos hoje, pós surgimento da doutrina espírita, a autenticidade do Evangelho do Cristo. E tudo isso, como dizíamos, profetizado, trazido por espíritos de elevado conhecimento moral e desenvolvimento psíquico, portanto, médiuns, trouxeram toda essa gama de conhecimento e profetizaram e ajudaram a construir as grandes obras da moralidade cristã. Então, um ponto comum nos profetas é a mediunidade, essa capacidade orgânica que nascemos com ela para nos comunicar com o planeta, com aqueles que já se foram. Então a mediunidade é um traço de união entre o encarnado e os espíritos que já se foram, que já se transferiram para o plano espiritual. A mediunidade, então, é como uma ponte, é uma via de acesso. E como ponte, por ela transitam anjos e demônios. Anjos são espíritos bons, espíritos elevados, os verdadeiros profetas. E os demônios são aqueles que, embora tenham recursos mediúnicos, a utilizam para o mal,
a utilizam para se autopromoverem como se fossem a estrela máxima do planeta. Os jornais que o digam com esses profetas da atualidade, que sucumbem porque se desviam, se desapegam do Evangelho do Cristo. E não há uma mediunidade que progrida, que se mantenha sem o Evangelho do Cristo. É mediunidade com o Cristo. Esse é o lema de qualquer médium. Mas o momento é importante e que façamos a distinção sugerida por Erasto, para que nos filiemos, nos vinculemos ao verdadeiro profeta, porque o momento é de decisão. Estamos sendo convidados para transpor as portas e chegar à nova era. É um convite que o Criador nos faz, nos oportunizando conhecer os fundamentos do seu Evangelho para cruzarmos a porta estreita. Porque a porta larga é para os preguiçosos, os viciados, os incautos. E a porta estreita, aquela que exige tanto esforço, como aquele utilizado pela mulher que vertia sangue, que se acotovelou para passar naquele pequeno espaço e tocar no seu objetivo principal, que era o próprio Cristo. Então, queridos irmãos, o momento é de reflexão, porque chegou a hora. Já estamos vivendo o novo planeta, estamos na transição planetária. E esse acesso é pela via estreita, pela porta pequena, onde cruzarão apenas aqueles que foram eleitos, porque todos são chamados, mas uma minoria é eleita, porque a minoria são aqueles que conseguem superar os seus limites, cultivar o amor perene, amar a Deus, mas sobretudo ao seu irmão, dar-se ao seu semelhante. E a mensagem de Erasto é oportuna para que trilhemos o caminho do bem e possamos nos reencontrar no novo planeta, o planeta regenerado, onde mal e bem estarão em igualdade de condições e onde nossa capacidade de desenvolver tarefas mais nobres também será mantida. Com essa mensagem, a gente agradece a atenção dos queridos irmãos e deseja a todos dias de muita paz, muita alegria, em companhia da espiritualidade amiga. Obrigado pela atenção de vocês. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência
e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.